Pai bendito, em nome do Senhor Jesus, sabemos que o Senhor está nesse lugar, porque vemos a manifestação do Teu Espírito Santo. Pai bendito e santo, continua a agir em nosso meio. Continua, Senhor, a falar por meio da Tua palavra, que penetra, Senhor, no fundo dos nossos corações. Usa o Teu servo, Senhor, que trará uma mensagem que vem do trono da graça, e que essa mensagem, Senhor, ela seja uma mensagem profética para a igreja, uma mensagem, Senhor, de incentivo à santificação, uma mensagem de Senhor que nos oriente, Pai, para esperarmos a Tua vinda preparado. Assim, Senhor, que a nossa mente seja destravada nesse momento, que o Teu sangue, o Teu Espírito Santo esteja trabalhando na nossa mente, que tudo que irá ser falado, Senhor, desça para o nosso coração. E que mais importante do que isso, que nós possamos guardar essa palavra no nosso dia a dia e possamos fazer dela, Senhor, uma prática na nossa vida. Ah, Senhor, visita-nos nessa noite e abençoa o Teu servo, em nome de Jesus. Graças a Deus. Irmãos, podem assentar-se, ainda nesse espírito de louvor, de júbilo, de alegria, de manifestação da presença do Senhor. Meus irmãos, o Senhor está fortemente no nosso meio, com a sua presença, com a sua graça, com a sua nuvem de glória, com o seu poder, nos deixando nesta noite alegres, aqueles que estão tristes, para trazer refrigério, aquele que está cansado, força, ânimo ao desanimado. O Senhor está nesta noite aqui para nos abençoar. E nesta noite eu quero iniciar, combinei com os meus companheiros pastores, quero fazer uma sequência de 3 mensagens, 3 domingos seguidos, dentro de uma mesma lógica, de um mesmo tema, em que nós vamos começar a partir de hoje, na próximo domingo, e no seguinte, daqui a 3 domingos. Hoje queremos falar sobre o profeta Elias, e o tema dessa mensagem de hoje é arrumando o altar, preparando-se para o fogo de Deus. E na sequência, a próxima mensagem, nós vamos trazer uma palavra dirigida com base em 2 Crônicas 5:13, o louvor que traz a glória de Deus. E na terceira e última mensagem, nós vamos falar sobre a oração que traz o fogo de Deus. Então, meus irmãos, nós queremos ministrar isso sobre as nossas vidas nesses dias. O Senhor tem falado muito fortemente nesses últimos dias ao meu coração sobre esta necessidade que o povo de Deus precisa para se despertar, para estar cada dia mais se revestindo do poder e da unção de Deus, para que nós possamos suportar esses dias que nós estamos vivendo, dias maus, dias difíceis, dias de tribulação. E é o que justamente eram esses dias, tais quais os que estamos vivendo, porque nada, como Salomão já declarou, já disse na sua sabedoria, não há nada novo debaixo do céu. O que já foi um dia, hoje torna a ser novamente. Então as coisas se repetem. E nós vamos ver que o profeta Elias estava também no seu tempo vivendo um período de crise, um momento de dificuldade, um momento de crise em todos os aspectos, crise espiritual, religiosa, crise política, crise econômica. Era uma crise de existência do povo, o povo havia perdido a sua identidade. Então era uma crise em todos os aspectos. Faltavam pessoas que se levantassem para confrontar aquele sistema corrompido que se estabeleceu em Israel a partir do reinado de Acabe. E nós vamos ver, meus irmãos, que desde quando se encerra o período teocrático do governo de Israel, em que era Deus quem conduzia o povo por meio dos seus juízes, e quando se inicia a monarquia, começando por Saul, nós vamos ver que o povo de Israel, até o reinado de Salomão, andou mais ou menos equilibrado, mais ou menos ali unidos. Mas a partir de então, Salomão morre e entra Roboão, e Roboão, a partir de uma decisão, ouvindo um conselho de jovens inconsequentes, impôs duros tributos para com o povo e dividiu o reino. E a partir de então,
Israel ficou sendo conhecida como uma nação dividida entre Reino do Norte e Reino do Sul. E aqui essa história do profeta Elias se dá justamente nessa porção do reino da nação de Israel dividida, que é a nação dos reinos do norte, que são as 10 tribos que se reuniram, e o reino do sul ficou resumida, a nação pela parte do sul ficou resumida as tribos de Judá e Benjamim, e as outras 10 tribos compunham a parte norte, o reino do norte. E existiam então 2 reis, um que governava o norte e outro que governava a parte sul de Israel. E na parte norte, o reino do norte de Israel foi uma sucessão de governos de reis maus, um após o outro. Eles estavam dia após dia se afundando, até que chega então e inicia o reinado desse homem chamado Acabe, que segundo o relato aqui que está no livro dos reis, final do capítulo 16, diz que este Acabe foi o pior de todos. Ou seja, a nação de Israel chegou, a parte norte, chegou no fundo do poço, e quando eles pensavam que já era o fundo do poço, ainda tinha um alçapão mais embaixo, que se chamava Acabe, que fez com que o povo levasse o povo para uma degradação moral, espiritual, econômico, financeira, de tal forma que o povo ficou completamente perdido. É nesse cenário, meus irmãos, que nós vamos ver que Deus chama e começa a advertir o povo de Israel por meio de um homem simples. Hoje nós temos a compreensão e sabemos da grandeza, da grandiosidade que foi o ministério de Elias. Hoje nós o vemos como um grande profeta. Mas Elias, no seu tempo, era um homem simples e comum. Elias era tão comum quanto um de nós. Ele era um homem tão simples e tão comum. Ele não era alguém especial de dentro da nação. Ele era alguém simples, era alguém de uma cidade. Capítulo 17, verso 1 diz que ele era Elias, o tesbita, e esse adjetivo, o tesbita, diz de onde ele vem, a sua origem. Ele vem de uma cidade chamada Tesbe, que era um vilarejo na região de Gileade. Portanto, ele morava numa região pequena e um vilarejo menor ainda, e uma região montanhosa, portanto distante do centro político, distante de todo o centro do centro econômico, de onde a vida da nação acontecia. Mas foi este homem simples, um profeta simples, na verdade um homem simples que se tornou profeta pela graça de Deus. Elias nem profeta e descendente de profeta era, não tinha origem de profeta, não tinha origem sacerdotal, não tinha nenhuma linhagem, seus pais eram homens comuns. Basicamente o que temos de Elias é isso, é que ele era um morador de Gileade, era da região de Tesbe, e que não tinha, portanto, origem profética. Ele não seguia uma escola de profetas, mas diz o versículo 1 do capítulo 17, que ele andava com Deus. Ele estava com Deus dia após dia, e diz que ele serve ao Senhor e servia ao Senhor constantemente. Então é esse homem comum que Deus usa. Eu quero dizer para você, são homens e mulheres comuns que Deus usa. A gente pensa que para ser usado por Deus precisamos ser especiais, precisamos ter alguma habilidade retórica boa, precisamos ter alguma fisionomia ou alguma característica que seja relevante para que eu possa então ser importante na sociedade. Deus, Ele chama e usa pessoas comuns e simples, desde que sejam pessoas comuns e simples que andem com o Senhor, que estão caminhando após ao Senhor Deus de Israel. Então, e Elias, além de ser um homem simples, que se transformou num homem importante, isso é digno de nota. Era um homem simples que pela graça de Deus foi elevado a uma posição de importância dentre os profetas, dentre aqueles, tanto que João Batista no Novo Testamento vem no espírito de Elias para preparar o caminho para o Salvador. Tanto que
Um homem que era simples, que se tornou importante pela graça de Deus, que no Monte da Transfiguração apareceu diante do Mestre, diante da palavra, diante do Deus vivo, e ali estavam Jesus, Elias e Moisés, que o pastor Jacó inclusive pregou domingo passado sobre esse texto. Era um homem simples, mas que, segundo intérpretes e teólogos dizem, lá no Apocalipse, aquelas últimas duas testemunhas que são levantadas, dizem que aquelas duas últimas testemunhas é o profeta, uma delas é o profeta Elias e outra seria Moisés. Um homem simples, mas que foi usado e se deixou usar-se por Deus, fez grandes coisas. E você pode se achar uma pessoa simples, humilde, sem muito conhecimento, sem muita erudição, sem muita teologia, mas não importa, para Deus não precisa ser teólogo, para Deus precisa ser quebrantado, coração quebrantado, uma pessoa humilde, uma pessoa que reconhece a sua pequenez, para que a glória seja do Senhor, porque o vaso é de barro, para que a excelência da glória seja do Senhor. Este era Elias, um homem simples que estava neste cenário de degradação moral em meio a Israel, cujo nome, Elias, significa o Senhor é Deus. Ele já dizia com o seu nome quem era o verdadeiro Deus. Quando chamavam Elias, automaticamente já se identificava quem era o verdadeiro Deus. Jeová é Deus, esse era o nome dele. Para respaldar essa questão de ser um homem simples, o apóstolo Tiago, capítulo 5, verso 17, diz: Elias, um homem humilde e simples como nós, orou a Deus com fervor, com intensidade, e Deus fechou os céus e não choveu. Orou novamente e Deus mandou a chuva. Meu irmão, muito pode a tua oração, muito tem poder a tua oração, ainda que sejamos humildes, ainda que não saibamos falar muito bem, mas se é feita com sinceridade, com intensidade, com sinceridade, com propósito de orar ao Senhor, a oração do justo pode muito em seus efeitos. A oração do justo pode curar, a oração do justo pode mudar decretos, a oração de um homem quebrantado pode parar o céu, pode parar o sol, como foi o caso de Josué, quando ele lá no vale de Aijalon lutando, parou o sol de um lado, a lua do outro, e eles foram para a frente e venceram o exército, porque a oração de homens e mulheres simples, usando-se da palavra do Senhor, tem muito poder, meu irmão. A tua oração tem muito poder, não é porque a oração é poderosa, não é porque você tem poder, mas porque a palavra de Deus em você é que te dá poder e autoridade para que as coisas aconteçam na tua vida e na tua família. Então esse homem simples, que não tinha conhecimento no meio da elite de Israel, era um homem comum, da cidade de Tesbe, uma cidade, um vilarejo distante, longe do centro político, mas é este homem que Deus pega, e assim como Deus faz com Davi, que tira de trás das malhadas, estava lá escondido, ninguém sabia quem era esse menino Davi, ninguém sabia quem é esse tesbita, me apropriando do que falaram a respeito disso. Será que pode vir alguma coisa lá de Tesbe, uma cidade tão longe? Mas é este homem simples que ele se apresenta e diz, versículo 1 no capítulo 17, se apresenta diante de Acabe e diz para Acabe: olha, não haverá orvalho e nem haverá chuva, senão por meio da minha palavra. Olha que homem de autoridade, simples, humilde, mas ele diz: rei, segundo a minha palavra, diante do Deus que eu sirvo, diante do Deus a quem eu ando e sirvo, digo para você, não vai vir chuva e nem orvalho, e só vai vir novamente depois que eu disser que vier para vir. Olha só, então só vai vir na hora que eu mandar. Quem manda aqui sou eu, Acabe, não és tu não. Eu sou aqui o profeta de Deus, estou dizendo para ti, vai ser segundo a minha palavra. Irmão, será que a gente tem essa ousadia? Será que nós estamos tão próximos a Deus? Será que temos intimidade com o Senhor para termos essa ousadia de dizer: olha, segundo a palavra que Deus me deu, vai acontecer assim, assim, assim? O Senhor quer ver isso em nosso meio novamente, meu irmão. O Senhor quer te usar simples como você é.
humilde na sua simplicidade, talvez, ou na sua erudição. Se você é muito inteligente e sábio, Paulo foi muito inteligente, o doutor da lei, foi muito usado por Deus, mas também um pescador chamado Pedro, humilde, sem ter muito conhecimento, foi usado com poder e autoridade. Deus usa todos segundo a sua graça e misericórdia. Então ele diz: não vai chover segundo a minha palavra. E aqui, meu irmão, nós fizemos a leitura do capítulo 18, do versículo 30 ao 38, e o versículo 30 é a chave que nós queremos ministrar nesta noite, quando digo que precisamos arrumar o altar das nossas vidas. Pois quando nós apenas olhamos e lemos e nos deparamos com esta passagem do profeta Elias no monte Carmelo, quando ele enfrenta os sacerdotes e os profetas de Baal, mas até chegar nesse ambiente em que ele, para fazer aquele confronto público, ele precisou passar por uma sequência de preparação, por um tempo, por um momento de experimentação e de aperfeiçoamento. Lembre-se que ele não vinha de escola de profetas, ele não era descendente de sacerdote, não tinha linhagem nenhuma. Então ele precisava, se ele foi chamado por Deus para ser profeta, ele precisava aprender a ser um profeta. E um profeta precisa aprender a depender de Deus, precisa aprender a discernir a voz do Senhor. Porque muitas vezes, quando as palavras nos são agradáveis, quando alguém chega e diz: olha, varão, varoa, eis que te digo que o Senhor vai abrir uma porta larga, oh glória a Deus, aleluia, começa a chorar, porque porta larga deve ser coisa boa, deve vir trabalho bom, vai vir ganhando um salário grande. Mas quando alguém vem e diz: olha, eis que te digo, varão, a porta vai se estreitar para ti, o negócio vai ser estreito, vai ser difícil. Não, isso aí não foi Deus que falou, não. Isso deve ser outra coisa, isso é um falso profeta, meu Deus do céu, pelo amor de Deus, não vem com prova para mim não. O profeta precisa discernir a voz do Senhor. Para que Elias chegasse aqui e restaurasse o altar de Israel, ele precisava primeiro ser construído. A nação estava completamente desolada, destruída. Acabe, junto com a sua esposa Jezabel, estavam ativamente trabalhando para que Israel deixasse de servir ao Senhor. Mataram os profetas de Deus, procuraram estabelecer os cultos a Baal e a Azerá. E o sinal da chuva, que Elias diz não vai chover, era um sinal para justamente confrontar a Baal, que era, segundo a cultura sírio-fenícia, ele era o Deus da prosperidade, o Deus da fertilidade. Portanto, quando na cultura, na semeadura da colheita, no rebanho, havia muita produção, então pegava-se essas ofertas, esses produtos da terra, os animais, e sacrificava-se a Baal, porque Baal era o Deus da produtividade, era o Deus da fertilidade, e Baal nos abençoou, e por isso nós estamos agora sendo prósperos na nossa colheita e no nosso rebanho. Aí Deus vem e diz assim: opa, se Baal é Deus, eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar a torneira do céu, não vai cair chuva e não vai cair nem orvalho, aquele orvalho da noite, sabe, irmão, que é quando você acorda, quem tem carro e não tem garagem coberta, deixa o carro na rua, quando amanhece fica o carro todo molhado, aquele orvalho, nem esse orvalho Deus fechou a torneira bem apertadinha, que nem orvalho caía. Vamos ver se Baal realmente é o Deus da prosperidade. Vou quebrar as pernas desse Deus e vamos ver se vocês vão prosperar, Acabe. E Deus disse para Elias: faz isso e vai-te embora. Versículo 17, capítulo 17, verso 3. Depois que Elias diz para Acabe: não vai chover e nem orvalho cair, Deus manda para ele: agora, Elias, foge, retira-te, vai para um lugar escondido, e lá eu vou te sustentar. Irmão, para que o fogo caia, para que Elias orasse e o fogo caísse, ele precisou passar por situações difíceis. O problema dos cristãos é que nós queremos ver manifestação de Deus, queremos ver poder, queremos orar e ver o cego ver, e orar e o cego ver, orar e o surdo ouvir, queremos fazer muitas coisas, queremos chegar e dizer assim: olha, Deus está dizendo para você assim, 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 mas o processo até chegar e a orar para que o fogo de Deus caia, é que nós precisamos aprender a trilhar. O processo para sermos profetas é mais importante do que ser profeta.
E lembre-se que ser profeta, segundo o exemplo de Elias, não precisa vir de escola de profeta, basta ser um homem simples que serve ao Senhor. Só que este profeta precisava aprender a viver no anonimato, e Deus disse: olha, tu surgiu aqui, deste uma palavra, agora vai para lá e te esconde. Olha, irmão, imagine os dias dos profetas de hoje, pessoas que fizessem alguma coisa. Olha, digo aqui que é o seguinte: não vai mais. Imagine se algum profeta se levanta no Amazonas e diz: não vai chover no Amazonas, logo nessa terra que chove um dia sim e outro também na hora do inverno. Mas se um profeta chega aqui e acontece, o que vocês acham que esse profeta ia fazer? Ia ter outdoor: profeta que ora e chuva não vem. Ia ter Instagram dele: o profeta que retém a chuva. Venha receber oração do profeta que reteve a chuva sobre o Amazonas. E aí já estava cheio de Instagram, 1 milhão, 10 milhões de seguidores no Instagram, não sei quantos mil likes nos canais de YouTube. Ia estar lá, ia estar navegando na fama da palavra profética. Deus diz: te retira, vai te esconder. Agora tu vai aprender que não é só de anunciar coisas grandes, de dar palavras grandiosas que vive um profeta. Tu vai ver o que precisa, quantas madeiras, quantos paus se fazem um profeta, com quantas provas se produz um profeta. Irmão, a gente pensa assim: um pastor, algum dirigente, uma irmã experiente no ciclo de oração, para preparar um sermão, pegando um exemplo aqui nosso de pastor, para preparar um sermão, uma mensagem, nós oramos, nós meditamos, estudamos, lemos, mas para formar um caráter de cristão, não são somente horas, é uma vida. Para formar um profeta é uma vida, requer tempo. E o profeta foi então levado para uma região chamada Querite, o ribeiro de Querite. Querite se chama separação, porque Deus separou Elias. Vem cá, tu não é profeta, tu não é de escola de profeta, tu és um homem simples, agora eu vou te ensinar o que um profeta enfrenta. Então fica aqui que eu vou prover para ti, vai ficar numa boa, eu vou mandar vir corvos te alimentar, vai ter um riozinho aqui para você beber água, vai estar tudo sem chuva e sem orvalho na terra, mas eu vou te sustentar, profeta, fica aí. E ele fica ali. Em determinado momento, olha, Deus manda ele para a prova, Deus manda ele para um lugar difícil, retira-te do meio da população e volta de novo para um lugar de refúgio, prepara-te. Deus está confrontando ali, está preparando Elias para que no monte ele possa orar e descer fogo. Deus está preparando você na sua dificuldade, na sua prova. Você está no lago, próximo ao ribeiro de Querite, separado, sendo alimentado por outros, por misericórdia de outros. Não se desespere. Deus está querendo te levantar como um profeta de Deus, transformando a tua dificuldade como uma escola. E Deus nos coloca na escola da dificuldade para nos forjar o caráter. Até Jesus, o escritor aos Hebreus diz o seguinte: ele aprendeu a obedecer por aquilo que ele sofreu, sendo ele Jesus. Sendo ele Jesus, passou 30 anos de vida para ter um ministério de 3. Irmão, foi Jesus, que é mais bonito do que nós, passou 30 anos de vida. Começou seu ministério aos 30 anos, para ter 3 anos de ministério. Precisou de uma vida para exercer o chamado de Deus, sendo Jesus quem é. Será que a gente não precisa ser forjado? Será que nós não precisamos ser experimentados? Será que nós não precisamos estar num local de separação, num ribeiro de Querite, nos separar para estar ali experimentando a provisão de Deus? E Deus cuidava de Elias. E Deus dava a água para Elias, Deus dava a comida para Elias. Ele não precisava fazer nada, Deus estava provendo, porque Ele estava mostrando: olha, como profeta você precisa experimentar a minha provisão e o meu cuidado para contigo. Mas quando ele pensou que estava na dificuldade, nunca está tão ruim que não possa piorar. Porque a escola de Deus é o deserto. Ele já te matriculou no deserto? Você já está matriculado na escola chamada deserto? Ou você cabulou essa aula? Ou você gazetou essa aula? Ou você está colando do teu colega, vê como é que ele está se comportando?
ou você tem que comer areia para o deserto acabar mais rápido, meu irmão. Tem que experimentar a tua tribulação. Salomão disse: se te mostrares fraco na hora da angústia, a tua força será pequena. Aí Deus diz assim: tá bom, já conheceu minha provisão, Elias, faça o seguinte. Deus cortou a água de Elias lá do ribeiro de Querite, secou a água. E agora, para onde eu vou? Deus disse: levanta-te, Elias, agora vai para a cidade de Sarepta. Sabe o que significa Sarepta? Lugar de fundição. Olha só, já estava ruim, Deus mandou logo ele para a fornalha. Ele não era Sadraque, Mesaque e Abednego, mas ele foi para a fornalha de fogo ardente de Sarepta. Ele já estava ali, já quase que antecipando os colegas dele que no futuro iam ser lançados na cova. Deus mandou ele para Sarepta, um lugar para fundir, para forjar um novo profeta. Sarepta é lugar de forjar profetas. Então ele vai para este lugar chamado Sarepta, e além de ter este significado, Sarepta era a cidade dos pais de Jezabel, a perseguidora de Elias. Ele foi se esconder debaixo das barbas do inimigo, sendo perseguido pelo inimigo. Olha como Deus é gente boa com o profeta dele. A gente pensa, o profeta fala coisa boa e não sei o que, manda fogo do céu. Profeta, Deus vai colocando no fogo para testar. É como se a prova é o cadinho de Deus, e que ele acende o fogo bem forte ali para testar a tua fé, a tua dependência do Senhor. E lá em Sarepta ele vai para... Bom, quem estava sustentando Deus, Elias, era os corvos e o ribeiro, não tem mais. Sabe por quê? Porque às vezes a gente se acostuma com a provisão de Deus, mas nós temos que ter o Deus provedor na nossa vida. Porque Ele pode fazer a provisão cessar, mas Ele é o provedor. E se Ele é o provedor, se é Ele quem provê, se nós estamos com Deus, meu irmão, já estamos com a maioria, como diz o ditado aí, evangeliquez. Deus é quem provê. O teu trabalho é importante, é provisão de Deus para ti, mas se cessar este trabalho, se encerrar, confie no Deus que é provedor, confie no Deus que é o que te sustenta, é o Deus que te dá o necessário, que não te abandona. Não se preocupa, Ele vai levantar uma viúva falida para te sustentar. Olha o mistério aí, Ele levanta uma viúva que já está pela hora da morte, para sustentar o profeta. Não te preocupa, vai vir uma viúva falida para te sustentar também. Se for viúva rica é outra história, mas não era o caso dessa mulher. Essa mulher não tinha pensão do marido, essa mulher não tinha uma herança que recebeu do falecido. Diz o texto que quando Elias chega para lá, para onde Deus mandou para ser forjado, a mulher já tinha lá uma porção de farinha, ia fazer um pouquinho de bolo, tinha um pouquinho de azeite, ela ia comer e ia morrer. Mas o profeta diz: faz primeiro para mim, viu, irmão? Faz primeiro para o pastor, tá? Depois você faz o teu bolinho para você. Faz primeiro para mim, e aí depois tu divide com teu marido, com teus filhos aí. E assim a mulher obedeceu. Só que, meus irmãos, foi de Sarepta, é o final do versículo do capítulo 17. Sarepta foi o lugar que Elias ficou parado por quase 3 anos, sendo sustentado por essa mulher que tinha só uma porção de farinha, um pouco de azeite, mas que nunca mais faltou por esses 3 anos na vida, nem da mulher, nem da viúva, nem dos filhos da viúva e nem do profeta. Mas nada está ruim que não possa... Me ajuda a pregar aí. Nada está tão ruim que não possa... Meu irmão, a mulher que está sustentando o profeta, o filho dela morre. E a culpa é de quem? Nessa hora. A culpa é de quem, meu irmão? Do profeta. A culpa é sempre do pastor. Isso aconteceu comigo. A culpa é do pastor. A culpa é do profeta. Elias,
Eu estou aqui te sustentando da minha farinha e do meu azeite, e agora tu vem trazer juízo pelo meu pecado e faz com que o meu filho morra. Que é isso, Elias? Tem misericórdia de mim, Elias. Elias, então, por ser um homem de oração, Elias era um homem de oração. Isso está com base em Tiago 5,17. Ele fez um milagre inédito até aqui. Ele chega perante o Senhor, pega aquele jovem morto, bota nos seus braços, entra no quarto e começa a orar ao Senhor e diz: Senhor, eu estou aqui neste lugar. E clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, até sobre esta viúva que me hospeda, tu trouxeste desgraça. Senhor, não basta tu estar me provando, não, tu está trazendo comigo até essa que está me ajudando, levando até ela para a prova. Digo, não tenha medo, viu? Se aproxime do profeta, você também vai sofrer junto com ele, mas fique perto dele, porque a bênção de Deus também te acompanhará. Até quem se aproxima do profeta sofre, porque a fornalha esquenta, então não dá para ficar contida só no profeta. Quem estiver no lado vai ser lambido pelo fogo. Obrigado, pastor Jacó. Vai ser chamuscado pelo fogo da prova de Sarepta. Mas, meus irmãos, aí ele pega aquela criança, bota nos braços, Senhor, e ora pelaquela criança, ora, deita por cima da criança e clama, e clama, e clama, e clama, e clama. E aí aquela criança volta a viver e ele chega para a mãe: está aqui o teu filho, mulher. Imagine só, é o primeiro relato na Bíblia de uma ressurreição. Em nenhuma outra passagem da Bíblia aconteceu algo de alguém ter sido ressuscitado. Elias fez algo inédito. Imagine você fazer uma oração para pedir uma coisa que nunca antes na história deste Brasil e deste mundo aconteceu. Teríamos esta coragem? Teríamos esta ousadia? Teríamos esta intimidade com Deus para buscar algo inédito, algo grandioso, algo poderoso? Só que mais uma vez, Elias agora podia dizer: eu sou o profeta que retém a chuva, mas também agora podia botar no outdoor. Outdoor já está ultrapassado, né? Podia botar aí nas mídias sociais, sei lá, podia botar no Instagram, no TikTok, podia botar nessas coisas aqui, ó. Eu sou o profeta que retém a chuva e que traz a vida. Eu sou aquele que ora e faz a criança ressuscitar. Eu sou o cara. Ele diga assim: não, mulher, está aqui a tua criança. Só fez entregar para a mulher, está aqui, ó. Não saiu fazendo comercial, não fez merchan sobre si, porque ele entendeu que ele era um profeta em formação. Olha, e a declaração da mulher, no final do capítulo 17, diz: então a mulher disse a Elias: agora eu sei que tu és homem de Deus. Mas isso aqui que eu acho mais bonito, ó. E que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Irmão, você já viu pregadores, pessoas que anunciam o evangelho, que pregam sobre o mesmo texto? Um prega, parece que nada aconteceu. Aí vem o outro, pega o mesmo texto, em cima do mesmo texto, e parece que Deus abre os céus, as coisas acontecem. Será que a palavra de Deus está nos nossos lábios? Sabe por que isso acontece? É porque tem gente que faz apenas o estudo da palavra como algo metódico, estudar por estudar. Jonathan Edwards dizia o seguinte, um grande pregador na Inglaterra, ele dizia: sabe o que os pastores e pregadores precisam fazer? Eles precisam pegar os seus sermões e tacar fogo neles, colocar no óleo da unção para que esse sermão seja cheio de fogo. Charles Spurgeon dizia o seguinte: uma igreja que ora, uma igreja que é forte na oração, terá um púlpito forte também. Ele dizia o seguinte, e perguntavam de Charles Spurgeon, por que quando tu pregas, também um grande pregador na Inglaterra, avivalista, fez um grande mover na Inglaterra, por que quando você prega, multidões se reúnem ao teu redor, Spurgeon?
Por que isso acontece? Ele diz, porque nós temos uma bomba nas nossas mãos que se chama oração. E quando eu estou pregando, diz Spurgeon, quando eu estou pregando, embaixo do púlpito tem um grupo de irmãos da igreja que estão orando por mim, para que Deus utilize a minha vida para pregar com autoridade e poder. E quando eu estou pregando, diz Spurgeon, eu começo a pregar e percebo que estou precisando da unção de Deus, estou precisando da ajuda, da oração dos meus irmãos. Eu dou uma pisada assim no púlpito aqui embaixo para que eles escutem, e aí eles elevam a oração mais forte ainda, começam a orar mais forte ainda, e aí eu começo a pregar com mais autoridade, começo a pregar com mais unção. Por quê? Porque a palavra do Senhor está na boca destes homens e dessas mulheres. É o que precisamos. O profeta tem que ter não a sua palavra na sua boca, mas é a palavra de Deus na boca de cada um de nós. Não é a sua sabedoria, é a palavra de Deus em você que muda e transforma as vidas. Uma só palavra, algo, um gesto que nós fazemos quando estamos cheios do poder de Deus, faz toda a diferença. Não é o que eu falo, não é como eu falo, não é o vocabulário que eu utilizo, mas essa é a palavra de Deus falada pelos meus lábios, é a palavra genuína, envolvida no fogo de Deus. Agora Elias está preparado. Capítulo 18, verso 1. Depois de muito tempo, passados 3 anos, de quando ele falou que não vai chover, ele se apresenta para Acabe. Agora ele está pronto para enfrentar. Pronto mais ou menos, que nós não vamos seguir, porque depois que ele faz o que faz lá no Monte Carmelo, ele se taca para dentro de uma caverna com medo e temor, e ele ainda está em formação, até que no final da sua jornada, ele é arrebatado na carruagem de fogo. Mas agora, irmãos, ele já está preparado internamente para ser um instrumento nas mãos do Senhor, para que a nação de Israel seja impactada e transformada pela autoridade da palavra de Deus. Agora Deus o preparou, agora ele é um profeta pronto para fazer o que precisa ser feito. Então Deus diz para Elias: Elias, faça o seguinte agora, te apresente. Lá no começo do teu ministério, quando eu falei para você se retirar, agora é hora de você voltar e se apresentar diante do rei Acabe, porque agora tu já estás forjado, tu já estás preparado. Apresenta-te diante de Acabe. E no início, quando ele começa, Deus manda se afastar. Agora Deus manda se apresentar. É preciso ser forjado, irmão. É preciso ser preparado. É preciso ter uma vida transformada. É preciso, como falei no início da mensagem, é preciso ser como Davi, estar sendo preparado e forjado no rebanho do seu pai, para quando ele for levado para a batalha, estar preparado para enfrentar os gigantes. É preciso estar preparado, ter uma vida de preparação como Jesus teve, e ainda se preparar mais 40 dias no deserto para começar a obra da redenção. É preciso passar pela fornalha da preparação, das dificuldades que Deus nos apresenta, e aí então nós estaremos prontos para enfrentar os desafios do reino de Deus. Então estaremos preparados para enfrentar o que precisar. E é aí que ele inicia e faz o seu confronto para com os sacerdotes e os profetas de Baal. Todos nós conhecemos o desafio, mas o enfoque hoje é justamente apenas o versículo 30. Ele, no final, faz o fogo descer. Mas o que nós precisamos para que o fogo desça sobre as nossas vidas, é preciso ter uma caminhada de preparação. É preciso arrumar o terreno. É preciso arrumar o altar. Elias, depois de ter experimentado e ter sido forjado, agora, até aqui, no anonimato, até aqui sendo preparado no anonimato escondido, mas agora no Monte Carmelo, publicamente, sendo confirmado como um profeta, publicamente sendo apresentado diante da nação. Agora ele está forjado e preparado para iniciar uma restauração do culto a Deus em Israel. Irmão, nós estamos vivendo nos tempos em que Paulo escreveu para Timóteo na sua 2ª carta, que é o tempo que nós estamos vivendo, e é o tempo que nós precisamos nos levantar como Elias, homens que serão amantes de si mesmos, homens que terão comichão nos ouvidos para ouvir e para deixar de ouvir as verdades e a sã doutrina, pessoas que vão eleger
profetas segundo as suas conveniências, pessoas que vão dar ouvidos a pastores, a profetas, a aqueles que pregam apenas aquilo que querem ouvir, enquanto que o profeta de Deus prega aquilo que a nação e que o povo precisa ouvir. Ele chega no confronto e ele não vai para enfrentar o rei. Ele não está ali para enfrentar politicamente o reinado de Acabe. Ele está ali para confrontar uma nação corrupta, uma nação que se deixou corromper pelo pecado e pela idolatria a Baal. Ele chega: até quando? Até quando vocês vão andar em dois pensamentos? Até quando vocês vão servir a Baal? E até quando vocês vão servir a Deus? É uma martelada no ferro, outra na ferradura. Até quando vão ficar olhando para os dois lados? Se Deus é Deus, então sirvam a Deus. Se Baal é Deus, então sirvam a Baal. O profeta Elias agora estava forjado completamente para ter esta autoridade para confrontar não o governo, mas a nação, para mostrar para a nação quem é o verdadeiro Deus. E para isso ele tem que restaurar o altar, ele tem que preparar a adoração que está perdida. O povo está perdido. Nós queremos ver o fogo de Deus, nós queremos ser usados por Deus, nós queremos ter instrumentos de Deus. Eu penso que queremos. Você quer ser um instrumento nas mãos do Senhor? Você quer ser usado nas mãos do Senhor? Você quer ser um instrumento para anunciar as boas novas com autoridade no Senhor? Amém? Sim ou não? Você quer falar e as pessoas serem tocadas? Você quer ter aquela mesma unção que Pedro teve quando anunciou pela primeira vez o Evangelho após a descida do Espírito Santo, e ao pregar 3.000 pessoas se converteram ao Senhor Jesus? Isso não é obra de homem, isso é poder de Deus na vida de um homem simples como Pedro. Isso é poder de Deus na vida de Elias, simples como ele era. Isso é poder de Deus na sua vida, simples como você é, como nós somos. É este poder que nós precisamos buscar nesses dias maus e corrompidos, de profetas falsos, de profetas que anunciam coisas agradáveis aos ouvidos, mensagens água com açúcar, que parece mais um reduto de um psicólogo. Parece que a gente está sentado assim ouvindo um psicólogo falando. Ai, tem uma luzinha bonita, tem uma musicazinha de fundo. É certo que aqui também tem uma musicazinha de fundo, mas não é nesse sentido. Parece que prepara o ambiente, tem que fazer tudo para aconchegar a nossa alma, tem que ter uma luz apropriada. Não são essas coisas. Pode até ajudar a quebrar um pouco da casca, mas não é isso que muda a história de uma pessoa. É a palavra de Deus nos nossos lábios, proferida e proclamada com poder e com autoridade, é que transforma uma vida. E precisamos então restaurar, irmão, a nossa vida, restaurar o nosso culto a Deus, restaurar a nossa comunhão com o Senhor. Precisamos restaurar a nossa sinceridade, a nossa devoção a Deus. Elias pessoalmente precisou ser construído como um profeta, para depois construir uma nação. Você precisa ser construído pessoalmente para depois construir Deus e edificar um altar de Deus para a tua família. E depois a tua família edificada, a tua família com o altar de Deus restaurado, vai edificar a tua vizinhança. E a tua vizinhança restaurada e edificada vai abençoar o teu bairro restaurado e edificado, o altar de Deus vai abençoar a tua cidade com o altar de Deus restaurado, com o altar de Deus renovado, vai ser abençoada e vai prosperar e vai abençoar a tua nação restaurada, com o altar edificado, com o altar construído, com o culto a Deus renovado, vai edificar as nações do mundo. É esse que precisa fazer. Deus chama do particular. Deus quer construir primeiro a tua vida em particular, para depois construir uma nação. A gente quer começar a casa do telhado para as bases, é ao contrário, a gente quer começar de cima para baixo. A gente quer unção, a gente quer poder, a gente quer o reteté, a gente quer canela de fogo, a gente quer todo esse tipo de coisa, hino de fogo para ajudar, a animar, mas a gente está começando pelo telhado. Está começando a construir as coisas por cima, e é por baixo que se começa. Começa primeiro restaurando o altar. Começa primeiro restaurando a tua vida. E como é que você restaura o teu altar? Você é fazendo coisas de acordo com a palavra de Deus, amando o teu irmão, deixando de falar mal do teu próximo,
tirando a inveja do teu coração. Cuidado com o teu coração, porque do teu coração são que procedem os caminhos da vida. É este lugar que Deus quer te tratar, para depois você ser um objeto de transformação para o mundo, para o teu bairro, para onde o Senhor quiser te levar. O caso de Elias, ele tirou de um homem simples e levou para confrontar toda uma nação corrompida. Mas o escritor aos Hebreus diz o seguinte, no capítulo 11, que teve homens e mulheres que não se sabem nem o nome, mas diz que esses homens e mulheres eram tão santos e a fé deles era tão forte, que o mundo não era digno dessas pessoas. Sabe o que eu vejo nisso? Eu vejo você. Talvez você não seja um grande pregador como Benny Hinn, como Charles Spurgeon, Jonathan Edwards. Não vai ser talvez um grande homem grandes homens como essas figuras do Evangelho. Mas você também, com a tua fé, pode ser contado entre essas pessoas cujos nomes não estão registrados nos livros, mas está registrado nos arcais celestiais. Estão registrados lá no livro da vida. E o Senhor está vendo, o mundo também não é digno da tua vida, porque você tem vivido com o altar restaurado. O fogo vem, meu irmão, mas o altar tem que estar preparado. O Espírito Santo do Senhor vem, mas o altar tem que estar restaurado. Baal tem que ser deixado de lado e Deus tem que estar reinando na tua vida. Todos nós queremos unção, todos nós queremos ver milagres e prodígios, e eu creio que Deus quer fazer isso no nosso meio, restaurar estes milagres e estes prodígios, mas Deus quer começar com você. Você é um lugar que Deus quer começar a transformar o teu coração, a tua vida, a tua raiva, a tua angústia, aquelas coisas, aquelas raízes de amargura que brotaram em decorrência de ofensas, de mágoas, de dificuldades. Restaura o teu altar, arruma essas pedras, arruma isso daí, tira tudo que não presta. O fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Não deixe o fogo do Senhor se apagar na tua vida. Hoje é noite do Senhor restaurar o teu coração. Hoje é noite do Senhor tirar as cinzas que estão ali atrapalhando a chama de Deus. Ah, pastor, o senhor está só falando essas coisas empolgados. Não, quem der a abertura, quem abrir o seu coração, o Senhor vai iniciar uma obra de transformação na tua vida. O Senhor quer começar a transformar a tua família. O Senhor quer começar a restaurar o teu coração, mudar a tua vida, e Ele quer te fazer de um homem e de uma mulher humilde e simples, talvez de não muita importância, mas Ele quer te trazer para o caminho de um profeta, uma profetisa do Senhor. Ele quer fazer de você um homem e uma mulher de Deus. Ele quer usar a tua boca, assim como a mulher de Sarepta, a viúva, falou: agora eu sei que a palavra na tua boca de Deus é verdadeira. Deixa Deus restaurar o teu altar. Perdoa o teu irmão, perdoa quem te ofendeu. Isso é restaurar o altar. Retribui com bem aqueles que têm te feito mal. Retribui com palavras de bênção aqueles que têm te amaldiçoado. Isso é restaurar o altar. Dê honra àqueles que estão em posição de importância. Honre aqueles que estão na posição de liderança e não fique desonrando. Isso é restaurar o altar. Deus fala para Saul, e um dos motivos pelos quais Saul deixou e Deus o tirou do trono foi isso: Saul, eu não quero sacrifícios, eu não quero holocaustos, eu quero que me obedeçam, que obedeçam a minha voz, obedeçam a minha palavra. Isso é restaurar o altar. Será que você está igual a viúva de Sarepta? Profeta, tu vieste aqui para trazer morte na minha casa? Muitos estão assim. A culpa é do pastor que não orou por mim, a culpa é do pastor que não ligou para mim, a culpa é de fulano, a culpa é do ciclano, a culpa é sempre do outro, a culpa é sempre de alguém. A culpa é sua, que não restaurou o teu altar. Está ferido, está magoado. Hoje é noite do Senhor Jesus curar e restaurar o altar do teu coração. Irmão, isso é uma preparação. Nós temos que nos preparar. Para nos revestir do poder de Deus, nós temos que nos preparar. Quando Deus disse que ia descer lá no Monte Sinai, quando Moisés e o povo chegaram ali, Deus disse: Moisés, diga para o povo santificarem-se por 3 dias, porque eu vou descer no meio de vós.
santifiquem-se e não toquem na beira do monte aqui não. Vão para as vossas casas, se santificarem, se prepararem. Para a manifestação de Deus vir, tem que se preparar, irmão, não é de qualquer jeito não. Quer poder de Deus? Quer fogo pentecostal? Quer uma fé vibrante? Quer ter uma fé rejubilante? Quer ter uma fé inabalável? Se prepare, construa o teu altar. Será que você não está dividindo a tua vida entre Baal e Deus? Será que você não está caminhando em duas jornadas? Será que você não está oferecendo um sacrifício para Baal e um sacrifício para Deus? Domingo oferece sacrifício para Deus, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, sacrifício para Baal com as suas atitudes. E quer receber manifestação de poder, e quer ser usado como instrumento de Deus para abençoar outras vidas. Irmão, vamos restaurar o altar da nossa vida hoje. Fique de pé nesta hora, vamos orar e pedir que Deus, e eu quero abrir espaço aqui, para que alguém que porventura nesta noite queira se preparar. Meu irmão, o Senhor vai fazer prodígios. Santificai-vos e vejam se o Senhor não vai descer no meio de vós. O Senhor vai descer no meio da tua família. O Senhor vai descer no meio da tua casa. O Senhor vai descer na tua vida. O Senhor vai descer nos teus negócios. O Senhor vai entrar, mas para isso, prepare-se, construa o altar, edifica o altar do teu coração, deixa aquilo que não agrada, tira os sacrifícios de Baal, tira as oferendas a Baal e oferece a tua vida como um sacrifício vivo ao Senhor. Irmãos, rogo-vos pela graça e misericórdia do Senhor Jesus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo ao Senhor, que é o vosso culto racional, para que vocês possam compreender qual seja a boa, perfeita, agradável vontade do Senhor. Paulo está rogando, está implorando, meu irmão, ofereça-se como um sacrifício ao Senhor. Entrega a tua vida ao Senhor, entrega a teu coração ao Senhor, entrega essa raiva ao Senhor, entrega esse ânimo iracundo ao Senhor, essa raiva, esse ressentimento, entrega ao Senhor, tira isso do altar e constrói de novo um lugar para Deus habitar, um lugar, prepare um lugar para a glória de Deus descer, prepare a tua vida para que Deus possa descer e manifestar-se com poder. Há alguém nessa noite que quer receber uma oração para que Deus possa restaurar, reconstruir o altar, o tabernáculo caído, se porventura assim está. Nesta noite o Senhor quer levantar este tabernáculo da tua vida, que está caído pelo pecado, pela transgressão, pela mentira, pelo engano. O Senhor quer te transformar. Entrega teu coração ao Senhor nesta noite, para que você possa se preparar, para que o fogo da glória de Deus possa te envolver, possa te encher, possa te fortalecer, possa te dar ousadia e autoridade. Tem mais alguém? Eu sei que tem mais alguém nesta noite que precisa de um restauro, de uma restauração, que precisa ser transformado, que precisa ter uma vida, o seu altar do teu coração renovado nessa noite, arrumar as pedras, arrumar a posição de adoração ao Senhor novamente, esquecer das coisas que ficaram para trás, esquecer e deixar uma vida de pecado. O Senhor quer restaurar a tua vida hoje, e o Senhor quer restaurar para que Ele te chame como um homem e uma mulher simples, que você pode até se achar, para te levar para ser um profeta forjado e preparado, para ser instrumento nas mãos do Senhor. Venha sem demora, venha sem demora. O Senhor quer restaurar, o Senhor quer renovar, o Senhor quer operar maravilhas no meio do seu povo, santificando-nos e nos preparando para que o fogo do Senhor venha sobre as nossas vidas. Estenda a sua mão, vamos orar ao Senhor e pedir que a sua graça venha sobre nós, Pai, em nome de Jesus. Nós nesta hora clamamos a Ti, Senhor, pela manifestação do Teu Espírito Santo e pela Tua graça. Senhor, que a graça do Senhor Jesus venha sobre nós nesta hora. Senhor, não há pecado, não há culpa, não há transgressão que não possa ser perdoada pelo Teu sangue, Jesus. Senhor, o que nos afasta de Ti, Pai, o que nos afasta da comunhão contigo não é outra coisa a não ser as transgressões, a idolatria. Senhor, talvez nós não estamos caindo numa idolatria tal qual estes ídolos, estas imagens, mas, Senhor, nós temos colocado tantas coisas em primeiro lugar, Senhor. Nós temos colocado tantas coisas no lugar que era do Senhor, no lugar que é Teu, e isso tem tirado o lugar da adoração e tem destruído o altar de adoração ao Senhor.
Pai, nesta noite nós queremos te pedir sobre a tua igreja, sobre o teu povo. Restaura, Senhor, o altar das nossas vidas. Restaura, Senhor, para que possamos experimentar o teu poder, para que possamos experimentar o poder de Deus que vem sobre as nossas vidas, que possa descer um fogo, uma chama, Senhor, consumindo, Pai, assim como desceu aqui no caso de Elias. Este fogo que desceu consumiu tudo que tinha, Senhor. Consumiu o animal que estava sobre o altar, consumiu a lenha, consumiu a terra, consumiu a água, Senhor. Assim, Senhor, consome-nos como um fogo consumidor que és tu, Jesus. Consome a nossa vida, Senhor, que nós possamos apresentar diante de ti sacrifícios dignos, Senhor, sacrifícios de louvor, que são os lábios são frutos de lábios que confessam o teu nome, Senhor. Nós queremos nesta noite restaura a nossa vida, Pai. Perdoa, Senhor, as nossas transgressões. Se temos cocheado, se temos, Senhor, titubeado em dois pensamentos, ora nós te servimos, ora nós não te servimos, ora nos lembramos de ti, ora nos esquecemos de ti, Senhor. Que nesta noite o Senhor, pela ação do teu Espírito Santo, possa, Pai, nesta noite quebrar este vínculo, este ciclo de transgressão, Senhor, este ciclo de rebeldia, e que possamos iniciar nesta noite um ciclo de adoração e de júbilo na tua presença, Senhor. Prepara-nos, Pai, para recebermos a manifestação do Senhor, para recebermos a tua unção, para recebermos o teu poder, para que sejamos um altar de adoração genuíno e verdadeiro na tua presença. Abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, é o que nós oramos, é o que nós te pedimos. Estes irmãos que aqui estão, Pai, ouve a oração, restaura, Senhor. Pai, reedifica o altar do coração, da vida, para que o Senhor possa operar. Senhor, se necessário for, para levar até a sarepta de cada um deles, Senhor, leve-os, para que eles sejam forjados, para que eles sejam treinados, aperfeiçoados, mas que eles saiam com o poder e com a autoridade do Senhor, cuja palavra do Senhor possa estar nos seus lábios e ela assim seja verdadeira. Abençoa-nos, é o que nós oramos e é o que nós te pedimos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus nos abençoe.